Convidamos, então, o doutor Ney Prieto para abordar o tema Homenagem ao Centenário de Hernando Guimarães Andrade, sua contribuição à ciência. Nossos queridos amigos e companheiros aqui presentes, meu cordial bom dia. O dia de hoje, 31 de maio de 2013, coincidentemente, por essa oportunidade tão feliz, doutor Hernani, me dê sossego, porque a aproximação, eu não sou médium assim tão evidente, mas a emoção é muito forte. É ele, né? Mestre Andrade, vou conversar com o senhor já já. Então, coincidentemente, completaria o doutor Hernani Guimarães Andrade 100 anos. Faleceu no dia 20... vamos aqui... Bom, ele faleceu em abril, faltando um mês, praticamente, para completar o seu ano 90, em 92, portanto. Aqui algumas fotos mostrando o doutor Hernani, vejamos bem, garoto, como escoteiro. Aí uma foto dele com o pai, seu Juca, que conhecemos, a dona Irene, também nessa data de 1922. Aqui o garoto, Hernani Andrade, nem sonhava que ia realizar. Aqui aos 24 anos, em 1937, e aqui o doutor Hernani com a sua mãe, dona Irene, que conheceu. Doutor Hernani, filho único, que conhecemos de memória saudosa. Aqui uma oportunidade em que o doutor Hernani estava conosco, em 1965, no dia 10 de maio, onde essa criatura, a Maria Júlia, comigo, dava o sim no matrimônio. Ela não sabia da prova que ela ia ter na convivência comigo, mas o fato é que eu me sinto grandemente feliz. Nessa foto nós teríamos outras pessoas, mas basicamente o doutor Hernani, que eu vou apontar, a dona Ciomara, sua esposa, e a Márcia Godoy Andrade, que aqui está. Como vimos, doutor Hernani, dona Ciomara e a Márcia. Bom, o doutor Hernani, traços biográficos rápidos. Diplomado em São Paulo, engenharia civil, exerceu várias funções, em 42, na Prefeitura de São Paulo, engenheiro-chefe das oficinas do Departamento de Estradas de Rodagem, ainda em São Paulo. Depois ele vai para, além de, em 43, engenheiro de produção da Standard Electric, no Rio, já transferido, e como engenheiro-chefe na Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, na fábrica de aço. É interessante, eu não tenho muito tempo, a gente sabe que essas informações são meio telegráficas, mas há um fato muito interessante, o doutor Hernani nos contava, que eles haviam desenvolvido na Siderúrgica Nacional, entre os amigos, e aí foi que ele conheceu Hermínio Miranda, estabeleceram uma amizade profunda e duradoura. Então, eles desenvolveram uma liga de um metal, e modelaram aquelas colheres pequenas de mexer, o açúcar no cafezinho. Quando chegava uma visita muito formal, o que é que eles faziam?
diziam lá para o Zezito, que fazia o café, disse: ó, Zezito, faz um café bem quente aí. Aí vinha um café com quase 100 graus, e aí se servia o açúcar, e quando esse pessoal ia mexer com a colherzinha, ela se desmanchava, se derretia, e quebrava o gelo. Essas brincadeiras sempre foram muito típicas do Dr. Hernani. Uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa, que a gente se sentia sempre muito à vontade, não tinha vontade de parar, e ele, de uma paciência franciscana, atendia a todos, parava tudo que estava fazendo, em qualquer situação de trabalho, para atender, para ser receptivo e disponível. Dr. Hernani, nesse aspecto, conquistava todos nós. E eu estou dizendo para ele aqui mentalmente: mestre, a culpa é sua da gente ter se encantado quando chegamos em São Paulo em 61 e vimos por primeira vez uma palestra do Dr. Hernani, muito sistemático, muito didático. O Dr. Hernani era primoroso nesse aspecto de conduzir os seus cursos, os seus seminários, e ele fazia os cartazes naquelas letras desenhadas, a cores, impressionante. E levava aquilo enrolado na época, né? A gente não tinha os recursos audiovisuais da época. Na época, e o Dr. Hernani dava os seus cursos com as informações, todas elas escritas. Afinal, na sua vida, ele conhece e se admite como adepto do Espiritismo aos 16 anos. Isso depois dele, a essa idade, já ter lido William Crookes, Aksakoff, todos esses do momento científico, do desenvolvimento das ciências psíquicas, né, na Europa. Desenvolve entre as suas contribuições científicas esse aparelho que a gente vê aí em duas fases: o tensionador espacial eletromagnético. A primeira construção é com eletroímãs e bobinas. Para fazer essas bobinas enroladas ali pelo Ricardo, pelo Sérgio e pelo Ivan, os filhos que ajudaram sempre, é um trabalho tremendo. Depois que ele se deslocou em 92 para Bauru, é que o Ricardo, o filho mais novo, desenvolve agora essa nova versão do tensionador espacial magnético. Qual é a proposta desse invento, desse aparelho criado pelo Dr. Hernani? A ideia é que 6 eletroímãs, exatamente localizados nos eixos ortogonais, com os polos de igual sinal, dirigidos para o mesmo ponto, ele teorizou que esse campo compensado, essa compressão magnética, deslocaria naturalmente qualquer bactéria que fosse colocada ali, ou qualquer outro organismo vivo, deslocaria o campo desse organismo para uma quarta dimensão, ou para o hiperespaço. Não é? Bom, entre as obras, são muitas, a contribuição bibliográfica do Dr. Hernani é consistente. Ele teve a sua fase de parapsicólogo, em que ele dava cursos, fazia experiências com as cartas Zener, não é? Mas ele escreveu também um caso, numa monografia, Ruitenberg e Rocha, um caso interessantíssimo, de um espírito que entra, desconhecido do grupo mediúnico, na casa do doutor Castro e a sua esposa, e entra esse personagem se queixando de uma dor e dizendo o nome e dando praticamente a sua ficha de vida. Ora, esses dados todos foram coletados e foram pesquisados. Até então, ele referia-se
a ter sido morto na frente de Buri, na Revolução de 32, no interior de São Paulo. Então, esses dados todos foram coletados e foram levados, portanto, aos arquivos para verificação da própria Polícia Militar. Não precisa dizer que todas as informações trazidas por esse personagem foram confirmadas. Esse fenômeno é um fenômeno internacionalmente nas pesquisas da natureza psíquica, é conhecido como drop-in. Drop-in, alguma coisa que cai inesperadamente. E foi essa o tipo de fenômeno do Rutenberg Rocha. O primeiro livro que o Dr. Hernani, em 58, publicou, já visualizava a construção de uma teoria. Esse livro tinha como título, e continua, porque ele já foi reeditado numa nova versão, A Teoria Corpuscular do Espírito. Bom, falar desse livro já daria apenas um tempo, é o que estamos consumindo, não nos caberia agora falar. Em 2007, a editora Didier, em Votuporanga, reedita esse livro, e aqui nós temos uma amostra exatamente da Teoria Corpuscular do Espírito e do livro seguinte, escrito por ele, Novos Rumos às Experimentações Espíriticas. O que é que a gente vê no projeto, na busca do Dr. Hernani nesses dois livros? Primeiro, ele procurou teorizar, criar um modelo do espírito, que nunca existiu antes. E não só isso, vejamos bem, os títulos são muito direcionados. Novos rumos às experimentações espiríticas. Ele está conduzindo esse intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual através de aparelhos, através de experimentos, e ele criou esses aparelhos. Aquele que mostramos, o tensionador espacial, inicialmente eletromagnético, e depois a segunda versão, onde ele procurava, teorizando a existência de um campo biomagnético, ele procurava identificar ou encontrar, através dos meios científicos de investigação, principalmente experimentais, ele procurava estudar e identificar esses campos intermediários entre o plano e a dimensão física e os planos, naturalmente, de ordem espiritual. Esses 3 livros aqui foram escritos já num segundo momento, também pela editora Didier, aonde o primeiro é a Morte, Renascimento, Evolução. Eu não sei se a livraria tem esses livros aqui, mas esses 3 constituem, assim, a base da ideia do Dr. Hernani e do que o moveu a conduzir experimentos no sentido de identificar e entrar um pouco nessa busca com os recursos da tecnologia das relações do espírito com o corpo físico. O segundo livro, Espírito, Perispírito e Alma, e nesse terceiro livro, Psiquântico, ele faz realmente uma intersecção entre as ideias e os recursos obtidos em experimentos com a nova e moderna ideia da natureza quântica, portanto, psiquântico, criado por ele. Aqui é uma série de livros que nós apenas estamos mostrando as capas, a matéria psi, parapsicologia, ele escreveu 2 livros sobre parapsicologia, esse outro que aqui está,
Parapsicologia Experimental, onde ele dá a metodologia de investigar as funções psi, né? Até então tratadas pela parapsicologia. A parapsicologia era, assim, naquela época, nós estamos nos idos de 60, era uma expectativa de que pudesse entrar mais diretamente, como uma ciência, como ela é reconhecida, foi no campo da investigação do espírito. Isso realmente não aconteceu até os dias de hoje. Eu aproveito aqui para fazer referência à presença de um companheiro da Argentina, Daniel Montanini, que está aqui ao lado do Fábio Villarraga, doutor Fábio Villarraga. O Daniel, além de psicólogo, tem outras formações, eles estão aqui presentes, dando essa conotação internacional a esse evento. O Daniel, essa pessoa modesta que vocês estão aqui, e faço questão que o conheçam. Daniel, por favor, levanta, porque você precisa ser conhecido. O Daniel tem se debruçado e produzido na Argentina. E vejamos bem, dentro da área espírita, trabalhos, estudos, a habilidade que ele tem. Desculpe, Daniel, eu não estava no programa falar de você. Mas e o Fábio é outro companheiro na Colômbia, médico, representante da Associação Médico Espírita, ou presidente da Associação Médico Espírita da Colômbia. Levanta aí, Fábio. Então, são nossos muito queridos companheiros que estão aqui prestigiando esse evento e que têm uma contribuição significativa nos seus países de origem. Então, aqui mostra um livro, Reencarnação no Brasil. Esse livro foi editado na Colômbia em espanhol, 8 Casos de Reencarnación, exatamente pelos familiares, o Orlando, que é irmão do Fábio, engenheiro químico, a Lucrécia e a sua, na época, então, esposa, fizeram a tradução desse livro, Reencarnação do Brasil, do Dr. Hernani, ao espanhol. Acho que, não sei se terá aqui em espanhol. Essas são as monografias. Nós precisamos fazer referência a esse personagem que está aqui com o Divaldo. É muito importante porque o Guy Lyon Playfair veio da Inglaterra, ficou 2 anos estudando diariamente os casos pesquisados e muito bem organizados pela Suzuko, no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Acompanhou várias pesquisas feitas pelo Dr. Hernani, como assistente, como observador, e ele escreve 2 livros, naturalmente, em inglês. O primeiro dele tem um título muito interessante, The Flying Cow, a vaca voadora. E ele começa nesse livro citando exatamente, vocês já ouviram falar de alguma lenda de vaca voadora, mas isso no Brasil existe. Então ele começa e descreve e faz em seu idioma esse primeiro livro. Depois ele escreve um segundo livro, A Fronteira Indefinida, The Indefinite Boundary. Guy Lyon Playfair projetou os trabalhos do Dr. Hernani, não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro, através desses 2 livros, com um embasamento crítico de um jornalista inglês. Essa referência nós queríamos muito fazer aqui. Bom, esse livro é um dos últimos, Renasceu por Amor, também escrito ou traduzido ao inglês. Mostra a tabuleta aí quando estiver faltando 20 minutos, porque... E depois também pelo Godofredo, casado
com a Fernanda, filha do casal Jarbas e Carmen Marinho, em alemão. Esse mesmo livro é lindo. É um caso investigado de vida, ou caso sugestivo de vida passada, mas tão rico na descrição que o Dr. Hernani resolveu fazê-lo como romance. E foi muito bem sucedido nisso. Este é o último livro do Dr. Hernani, Você e a Reencarnação. Aí ele já traz todo o acervo dos 76 casos que ele investigou na área da reencarnação, nos padrões do Stevenson e também, inicialmente, utilizando a metodologia e adaptando-a do próprio professor Banerjee, que já havia iniciado, como falou a Maria Júlia, em Rajasthan. Nós tivemos lá em 68. Ele tinha 200 casos, de modo que ele não chamava casos sugestivos de reencarnação, ele chamava casos de memória extracerebral. Ele também, como parapsicólogo, fez exatamente essa conexão com a parapsicologia, chamando de memória extracerebral. Do mesmo jeito que na parapsicologia, a telepatia, a clarividência, a precognição são denominadas PSI, Perception, ESP, melhor dizendo, Extrasensorial Perception, percepção extrasensorial. Então, atribuindo que essas lembranças não estão apenas e exclusivamente gravadas na existência em que o acervo biológico foi formado nesse instante de vida, elas vêm de outra origem e eles, naturalmente, denominou esse fenômeno de memória extracerebral. Bom, esse livro o Hernani faz, só para mencionar rapidamente, um resumo histórico, e ele relaciona os povos antigos e as religiões que sempre admitiram a reencarnação. Por esse negócio de tabu, não se poder falar em reencarnação. A reencarnação já não é mais limitada a nenhuma teologia. Aliás, por favor, se a gente for conversar, como conversamos pessoalmente, com o padre François Briner, francês, esse padre fala mais de 12 e domina mais de 12 idiomas. Em uma das suas palestras aqui no Brasil, em eventos espíritas, lembro-me muito bem dele ter mencionado a reencarnação apenas ela é considerada na teologia como uma possibilidade. Não existe essa negativa peremptória do clero em relação à reencarnação. Alguns representantes da igreja, a exemplo do padre Quevedo, que a negam absolutamente no contexto da teologia católica, a reencarnação está inserida. Se a gente fosse falar aqui o que fala nesse livro do Dr. Hernani, as origens do cristianismo, a reencarnação está lá inserida, não é? E a reencarnação tida, como o próprio Stevenson, como uma lei biológica. Então, já é tempo, escutei ontem a palestra do Décio e do Mário, já é tempo de mudarmos esse panorama e nos debruçarmos para as investigações de natureza. Esse é o caso citado, Ruitenberg e Rocha, e os 76 casos pesquisados na área dos casos sugestivos de reencarnação pelo Dr. Hernani. Casos de poltergeist, esses fenômenos de ruídos, de movimento de objetos e até da parapirogenia que o Dr. Hernani investigou. No caso Suzano, tivemos a sorte de acompanhá-lo. E interessante é que o Dr. Hernani, numa família simples, pegou fogo
naquela intermediária de madeira de um guarda-roupa, o doutor Hernani levou um serrote, tirou o pedaço da madeira, queimada pelo poltergeist, e deu de presente um novo guarda-roupa para a família. Essa peça, entre outras, queimadas nesses processos de poltergeist com efeitos de fogo espontâneo para a pirogenia, como ele cita, consta de um pequeno acervo numa vitrine aonde o doutor Hernani guardava no Instituto. Bom, em espanhol já mencionamos esse livro importantíssimo. Aqui tem uma dedicatória que eu guardo com muito carinho, não dá muito para vocês lerem, mas esse H do doutor Hernani, na assinatura dele, é inconfundível. Isso foi verificado exatamente, o Júlio vai falar, do trabalho que ele com o doutor Alexandre fez, levando 10 médiuns psicógrafos lá na Pensilvânia, aonde com neuroimagens controlaram estados de escrita mediúnica e escrita pela própria ação, o recurso mental do médium. Comparadas essas imagens, ele vai mencionar a seu critério, doutor Hernani se comunica lá, por escrito, numa das psicografias, pela doutora Graça Serpa, do Rio Grande do Sul. E o H dele, nessa assinatura, me mandaram para verificar. Eu digo, é o H do doutor Hernani, não há a menor dúvida. Essa psicografia está nos arquivos e no acervo dessa pesquisa. Bom, eu não dá tempo. Cadê o rapaz do controle? Quanto? 3 minutos? 15. Por favor. Então, a gente poderia mencionar aqui, mas a metodologia que o doutor Hernani criou começa, não é? Cadê ela? No manual de pesquisa, começa com certas condições. É aquela história de que os casos contados assim, como fantasiosos, não é bem assim nesses casos investigados pelo Banerjee, pelo Stevenson, que é um capítulo à parte, a maior contribuição de pesquisas dentro dos casos sugestivos de reencarnação, mais de 2.600 casos, é do Stevenson. E o Stevenson começou, ou melhor, o doutor Hernani foi solicitado pelo doutor Stevenson a fazer um levantamento exatamente dentro dessa metodologia de um caso no bairro do Brooklyn, em São Paulo. O caso que eu vou apenas mostrar uma imagem da garota, até então, na época, com 16 anos, que era supostamente a reencarnação de uma sua tia-avó. A mãe, em sonho, esses sonhos mencionados ontem aqui pelo Décio, né, em que são sonhos claros, nítidos, que refletem exatamente uma vivência de natureza espiritual. Não é? Essa tia-avó dizia à mãe da garota que iria reencarnar na família. Bom, até então, mas logo que essa garota, que em criança, ou que ela renasce, ou nasce, ela tinha 2 marcas importantes no frontal, como uma marca avermelhada, à semelhança de uma cicatriz, não é? Ainda em recuperação. E outra vermelha também no occipital, na nuca, na altura da nuca, indicando exatamente as condições de morte dessa sua tia-avó, resistindo a um ataque aéreo nazista em Viena, e que, escondidos ali num abrigo subterrâneo, ela, em companhia do seu irmão, é ele que escreve num jornal, ou num periódico, numa revista, melhor dizendo, na Alemanha,
dando assim conhecimento ao Dr. Stevenson. O que é que ele faz? Ele traduz isso do alemão para o inglês, manda para o Dr. Hernani, e vejam só, o que é que ele tinha? Ele tinha apenas a informação da caixa postal no Correio Central de São Paulo e o bairro do Brooklyn. O Dr. Hernani fez um trabalho mais importante do que o Sherlock Holmes. Foi lá, levantou e, com dificuldade, mais ou menos tinha uma ideia das ruas do Brooklyn, quem conhece. Todas essas ruas do Brooklyn têm o nome de estados norte-americanos. O fato é que o Dr. Hernani quase que percorreu casa por casa em várias ruas, mas ele chega à família citada pelo Stevenson, numa correspondência muito particular, pedindo o levantamento desse caso. Vamos ver um pouquinho na frente. A partir daí, todos os dados são os dados de um jornalista, de um policial, para levantar os casos, principalmente na entrevista com os que assistem a fala dessas crianças. Em geral, aparece mesmo em crianças na idade entre 2 anos e meio e 3, não muito mais do que isso. A foto que o Júlio tirou, muito bem retratando o Dr. Hernani com toda a sua serenidade. Se vocês não têm evidência, podem se mirar na foto, que é o Dr. Hernani em espírito. Bom, tem todo um procedimento, uma metodologia, isso é fácil. Quando surgir um caso fora de casa, numa vizinhança, de crianças que estejam relacionando fatos desconhecidos ou raros na própria família, por favor, anotem tudo, deixem a criança tranquila e vamos, então, procurar alguns dos nossos, a exemplo da Suzuko, que ainda está disponível, para se realizar o levantamento desses casos e convertê-lo num caso de pesquisa. O Brasil é fértil nisso. Então, essas pesquisas começaram em 69. Como mencionamos, aqui está a carta em que o Dr. Stevenson dirige ao Dr. Hernani, pedindo o levantamento dos casos. Aí está o Dr. Hernani com a garota, que ele dá um nome fictício, Ivone, com 16 anos, e a sua mãe, a senhora Érica, isso em setembro de 69. Então, a semelhança de hábitos da Ivone com a sua tia-avó era impressionante, assim descritas nessa entrevista. Essa foto não está muito nítida, com 16 anos, essa marca, não é, na nuca avermelhada, que ela era muito evidente quando criança, ela já havia desaparecido. Bom, o segundo caso em que gerou a primeira visita do Dr. Stevenson ao Dr. Hernani, é um caso de uma garotinha no bairro da Moca, em São Paulo, que logo cedo começava a falar palavras em italiano. Ela não chamava boneca, chamava bambola. Ela não chamava macarrão, ela chamava macarrone. E ela se assustava muito quando aviões, com aquele ruído antigo de aviões apenas de motores, ainda não tinha as turbinas, ela se assustava na sua caminha. A sua avó, observando tudo isso, começou a descrever os relatos desses acontecimentos e dessas manifestações da garotinha. Principalmente as palavras em italiano. Ela recorreu a um dicionário italiano e essas peças fazem parte também da pesquisa. Esses dois casos, o caso da garota Ivone e o caso da garotinha, essa ainda
já com seus 6, 7 anos, de nome Simone. Gerou a visita do Dr. Stevenson ao Dr. Hernani em 72. Aí está ele sendo recepcionado no então Aeroporto Internacional de Congonhas, pelo Dr. Hernani e pela doutora Elze Dubugras, que aqui estava, jornalista inglesa radicada no Brasil, colaborava na federação e depois nos trabalhos. 5 minutos. Isto é, aí está o Dr. Stevenson, o Agenor, nosso intérprete. Ele também teve... Júlio, você vai usar quanto tempo? Quanto tempo eu posso entrar na tua... isso está muito determinado, 35 minutos para mim, 35 para o Júlio, e 45 que foi para a Maria Júlia, ela merece. Então, a transcomunicação instrumental teve início e foi divulgada neste país pelo Dr. Hernani, no estreito relacionamento que ele tinha com o Dr. Jorge Mick, da Metascience Foundation. O Dr. Jorge Mick visitou todos os centros na Europa que vinham sendo desenvolvidos esses trabalhos de transcomunicação. Vocês sabem bem o que é, né? Transcomunicação. Sim? Não? Mais ou menos? Vamos ver se dá tempo, cadê o Conrado? Da gente mostrar uma gravação do Dr. Miller, um físico americano, com o O'Neill, aliás, com o investigador, o técnico O'Neill. O Dr. Hernani escreve 2 livros. Esses livros foram publicados pela editora Fé, Folha Espírita, com o incentivo, não precisamos dizer, da nossa companheira e querida, admirada amiga, doutora Marlene. Já foi? Isso é a voz de um espírito falando pelo espiricom. Yes, sir, I understood, doctor. E o operador está dizendo, ok, certo, doutor. Vamos contar de 1 a 10. Está entendendo? 4, 5, 7, 8, 9. Okay. São um resumo de 20 horas em que esse espírito fala com O'Neill, William O'Neill. Ele modula a voz, viram aí? E o O'Neill, o operador, vai sintonizando aqui a melhor faixa. All right, doctor, I'm sorry, I was lighting a cigarette. Ó, essa aqui é interessante. Depois eu conto. Yes, I did, doctor. Very well. 1, 2, 3. São 2 técnicos, um espiritual e o outro físico, ajustando o aparelho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'll change that frequency again with him. Very well, doctor. Eu vou pedir para parar, só meus 5 minutos, vão embora. Então, esse lance é muito interessante, porque ele está aqui, como eu disse, são 20 horas que o Mick mandou para o Dr. Hernani. Essa faixa foi obtida por esse meio. O Dr. Hernani é que gravou isso e fez agora em áudio, né? Está lá o O'Neill, o George Miller, Dr. Miller, é o físico. Eu vou mostrar aqui que tem a foto dos dois. Os primeiros passos, já sabemos, esse é o Jorge Mick, amicíssimo do Dr. Hernani. O Espiricom, que tem um esquema importante, quem quiser fazer, está disponível. E aí vamos às 20 horas de comunicação, esses poucos minutos da voz eletrônica. Pronto. Aqui está o físico, espírito, o Dr. George Miller e o operador, William O'Neill, tido como médium. Eles chamavam, o diziam como clarividente. Bom, então o que acontece? Está aí o aparelho ligado.
como voz direta, está aparecendo aqui no ambiente, e o Onil vai na cozinha lá da casa, isso era num quarto que tinha essa instalação toda, e ele vai lá, e está aqui o doutor Miller chamando ele. Bill, o William, né? Diminutivo é Bill, não é Severino, não, é Bill. Então, William, o que você está fazendo? Ele disse, doutor, ele vem às pressas, vem ofegante. Eu estava tomando um cafezinho e fumando um cigarrinho. O doutor Miller disse, toma cuidado que esse cigarro ainda vai te matar. Vamos trabalhar, eu tenho pouco tempo. Então, e aí, realmente, ele retira-se depois desse período onde 2 técnicos estavam aprimorando um circuito eletrônico de vários componentes. Não é? Bom, afinal, o doutor Hernani, supostamente, para ser melhor ajudado por companheiros, nós estávamos nessa época, a ideia de formar um instituto para dar apoio ao doutor Hernani. Foi dar muito mais trabalho para ele do que ajuda. Mas 13 de dezembro é uma data memorável, de 1963, façam as contas. Aqui está a visita do Banerjee nos anos 71, aonde aí ao lado, nessa foto, a gente vê exatamente o tensionador eletromagnético, a primeira versão. Aqui está o Banerjee, já na sede do Instituto, numa sala alugada pelo doutor Hernani. O Instituto existia no papel, mas o doutor Hernani era quem custeava tudo, né? Aqui foi um debate memorável, quando o Banerjee esteve nessa fase, 72, ele veio, é uma história comprida que eu não vou contar, mas, afinal, a TV Cultura, Canal 2, Fundação Anchieta, havia apresentado 9 programas com o padre Quevedo, que estribuchou, dizendo, não, o espírito não existe, a reencarnação também não, isso é fantasia, isso é a paramnésia indireta do pensamento e tal. E ele dizia com tanta convicção, e nós, vendo aquela história lá, o padre falando, estribuchando na televisão, eu disse, doutor Hernani, a gente não vai fazer nada, nós não temos meios. Nesse exato momento, o Banerjee escreve dizendo que iria fazer uma viagem aos Estados Unidos e poderia fazer uma escala em São Paulo. Bom, a coisa era assim, ia correndo lá, doutor Hernani, olha, aqui a carta do Banerjee. Disse, então, vamos fazer o quê? Vamos ligar para a Fundação Anchieta. Então, ligamos, sorte ou ação dos espíritos. A ligação caiu mesmo no ramal do Walter Durst, o mesmo produtor que tinha feito os 9 programas do padre. Então, mencionamos, tem uma carta aqui de um investigador cientista indiano, de memória extracerebral e tal, e ele não quer nada, não, ele quer apenas saber se pode vir, e a gente vai apenas cobrir as despesas de hospedagem para ele. Aí ele disse, não, nós temos interesse, vem aqui, você pode vir aqui? Vou. Chegamos lá, em resumo, a TV Cultura concordou, o Banerjee veio e montou-se lá nos estúdios. Eu quero aproveitar para mencionar que esse DVD dos 2 programas de meia hora, com a gravação dos casos com tradução simultânea, que está aqui o Banerjee e os pôsteres dos casos que ele fazia referência nessa gravação. Esse material todo foi resgatado pelo Oceano Vieira, da DVD Versátil, e vai ser lançado. Isso nunca foi a público pela TV Cultura, de modo que, mais do que isso, os 2 de 20 minutos, com o título Memória Extracerebral, e um debate que aqui está, a foto, com o padre Quevedo, que está olhando aqui para mim, que eu estou tirando a foto dele, esse cara, o que é que ele quer, não é? O doutor Hernani, que está aqui,
o doutor Alberto Lira, mais aqui, e o Henrique Rodrigues. Olha, 3 feras contra um cordeirinho. Foi um negócio muito desigual. Era para ser gravado 1 hora, foram gravadas 2 horas. Esse debate é memorável. E a gente vai ter isso através da DVD Versátil. Dentro de poucos dias, o Oceano Vieira nos anunciou. Bom, cadê? Aqui, memorável, Banerjee visitando por 2ª vez, tem uma entrevista com Chico Xavier. Essa entrevista nós temos toda também gravada, vai ser inserida nesse documentário do Oceano, e aqui nós estamos vendo a presença do Dr. Hernani e o Agenor, o intérprete. O Banerjee a gente vê só a perna dele aqui. Mas tem fotos, outras fotos, de modo que essa é a visita do Jorge Mick, e aqui está o tensionador espacial eletromagnético, com os seus assistentes da MetaScience Foundation. A visita significativa do Chico Xavier ao instituto, onde a gente está vendo aí, a Suzuko, a dona Ciomara, a esposa do Dr. Hernani, e o mestre, nosso querido, de saudosa e permanente memória, Chico Xavier. O Chico Xavier realizou... Bom, essa visita são físicos. Aqui está um físico que depois, nesse trabalho de, afinal, quem somos, é o Fred Alan Wolff. Está aqui ele, que veio a convidar a Unicamp, o Jacques Sarfatz, e aqui é o Valdir Rodrigues, físico da Unicamp, professor de matemática ainda, atuando hoje. Tem outras pessoas aqui que vocês vão identificar, muito mais jovens, naturalmente, e eles foram conhecer o Dr. Hernani, de referência internacional, físicos modernos da época. Há um livro importantíssimo que o Dr. Hernani prefaciou, editado pela Cultrix, Espaço, Tempo e Além, Space, Time and Beyond. Esse livro é de autoria exatamente desses 2 físicos aqui, o Jacques Sarfatz e o Fred Alan Wolff. O Fred Wolff depois entrou, são físicos que estão trabalhando nessa dimensão, não é, da ideia quântica da natureza e da relação com a espiritualidade. Aqui, memorável, conhecida, autora do seu livro, visitou também o Dr. Hernani, a Shirley MacLaine. Essa aqui, Bárbara Ivanova, veio ao Brasil, se correspondia com o Dr. Hernani em português, ela soviética, tempo esgotado. Mas o Júlio vai me dar 5, vou usar 5, para isso existe, né? Pai é autoridade. Então, aqui está o Dr. Hernani, a Suzuko, a Bárbara Ivanova, falando no anfiteatro da reitoria da USP, em São Paulo. Esse pinga-fogo, onde aqui nós vemos, saudosamente, aproveitamos a imagem dessa foto, para ver, além do Dr. Hernani, quem é que está aqui? Vocês conhecem ele? Claro! Cadê a Marlene? Não vai ficar com saudade, cadê ela? O doutor Freitas Nobre. Esse pinga-fogo que o Saulo Gomes escreveu, e ele está mencionando, também levou para um programa de 2 horas, foram 4 horas desse programa. Bom, muda o IBPP, vai para essa casa, em frente da casa do Dr. Hernani, e aqui está ele já na nova sede. A gente sempre fazia visitas. Esse é o Carlos Noronha, que o ajudou muito. Aqui está ele, já no PsiLab, no laboratório Psi, já agora nas instalações da sede em Bauru. E aí está o tensionador eletromagnético. Vamos passando. Esse é o aparelho onde a pressão magnética no núcleo dos 6 eletroímãs cria um campo compensado e cria o chamado vazio magnético. São concepções
e teorizações que o Dr. Hernani fez e foi investigar, que lhe deu essa pesquisa em laboratório, com todos os recursos e cuidados de um laboratório, submetendo culturas de bactérias a esse campo compensado, vértice ou encontro dos 6 eletroímãs. Ele indica e verifica por contagem em placas de Petri, trabalho tremendo. Ele consegue verificar com uma amostra de controle que a cultura submetida àqueles campos realmente mostram um desenvolvimento muito maior. Conclusão: o campo criado pelo tensionador ativou o processo reencarnatório das bactérias a ele submetidas, o qual é admitido como o laço que une o espírito à matéria, possibilitando a interação de ambos. O Dr. Hernani teorizou, construiu um aparelho, fez o experimento e chegou à conclusão. Isso, a Folha Espírita, num Medinesp como esse, em São Paulo, o premiou por esse trabalho de pesquisa. O modelo organizador, que não vai dar tempo, é também uma teorização dele, um modelo do espírito. Aqui nós temos a cúpula e o MOB. O MOB tem esse nome, o modelo inteiro ficou mais conhecido como MOB, Modelo Organizador Biológico, mas, na verdade, o MOB é apenas o acervo da memória biológica, ancestral. E a cúpula é a memória, digamos, psicológica de todo o acervo de conquistas já no campo mental. Isso é muito bonito. E assim, queremos, por favor, não cheguei a consumir seus 5 minutos, Júlio, mas nós queremos comunicar a vocês que nesses 2 últimos domingos, através desse canal, marquem aí, www.canal500.com, aonde, em Blumenau, Santa Catarina, o grupo da comunidade espírita Irmã Lúcia, através do médium José Francisco Araújo, tem recebido mensagens muito diretas, muito específicas, com comentários que só quem realmente conviveu com o Dr. Hernani identifica o estilo e a forma de tratar do Dr. Hernani. O Dr. Hernani se dirige ao José Carlos Miranda Lucas, o nome inteiro. É um companheiro nosso de Portugal, que falava com ele por telefone, chamadas feitas pelo Dr. Hernani, de 20, 30 minutos. E o Lucas, que temos esse depoimento pessoal, dizia: Dr. Hernani, já está muito avançada, a sua conta vai aumentar muito. Ele disse: não, Lucas, não se preocupe, a satisfação que eu tenho de conversar com você. Numa dessas conversas com o Lucas, eu quero mencionar isso, o Lucas o convida a ir a Portugal. Ele disse: não, eu já não estou mais para viajar por aeroportos, eu estou mais para pegar um aeromorto. Esse fato ninguém sabia, só mesmo o Lucas nessa conversa e ele faz menção no domingo anterior ao 26, numa mensagem psicografada pelo médium lá em Botucatu. Isso começa às 17 horas e ele às vezes leva, o último domingo eu assisti inteiro, ele leva das 17 às 19 horas, até mais, recebendo mensagem. É impressionante. As mensagens que o Dr. Hernani, com frequência, essa última ele começa a falar, tecnicamente, do plasma magnético. Uma contribuição, antecipação, naturalmente, na física de
um fator, uma entidade, na área da física, na relação com a física espiritual. Bom, numa das psicografias desse mesmo médium, desse mesmo grupo, nesse horário, o Banerjee se dirige ao amigo Ney Prieto Pérez. E ele fala de coisas que... uma delas, ele menciona um jipe. Quando nós fomos lá, a Maria Júlia e eu, ela, não sei, eu me lembro muito bem, era período de férias, na Universidade de Jaipur. Ele tinha um jipe, não muito bem conservado, sem capota, aquele jipe, não é, descartado, mas era o jipe que ele tinha. Ele nos colocou nesse jipe e nos levou, abriu o departamento de parapsicologia, nos mostrou tudo. Foi nesse instante que a gente estabeleceu essa amizade com o Banerjee, e ele disse na mensagem do domingo anterior ao 26, que plasmou a foto do jipe. Quem é que sabia desse jipe? E que também havia plasmado as flores que a menina Juliane, tinha presenteado a eles. Eu não me lembrava. Nesse domingo 26, o Banerjee vem e me diz, você não lembra, mas essas flores foram presenteadas pela Juliane a Margit, por duas razões, e ele cita uma só, que era aniversário, e a outra. Vamos procurar agora uma regressão, para ver se a gente se lembra. Então, esses dados todos, nós estamos cotejando e comparando, e respondendo, olha, eu confirmo, de modo que o Dr. Hernani está presente, como o Banerjee, e também o Stevenson, em inglês, nesse grupo. Nós terminamos aqui, naturalmente, com o nosso respeitoso agradecimento a esse trabalho incansável, porque o Dr. Hernani inaugurou, sim, em nosso plano, a relação e a pesquisa direcionada ao Espiritismo, ou no Espiritismo. É o nosso, não há outro. Existem muitos. Existem, sem dúvida, trabalhos isolados, mas o que dedicou a vida e procurou fazer essa pesquisa dentro da fenomenologia espírita, ele é único. E por isso nós agradecemos ao mestre Andrade e a vocês pela paciência de nos ouvir. Muito obrigado.